O Revista Novo Tempo está em festa, comemorando os seus 15 anos, levando as boas notícias para todo o país. Você vai assistir agora o terceiro episódio desta série especial. Confira algumas das grandes reportagens que exibimos ao longo desses 15 anos e se emocione junto com a gente na certeza de que é possível sim levar esperança para um mundo que enfrenta tantas crises. Vem ver! Atenção, 5, 4, 3, 2, 1... No ar. Essa é a rotina do Revista Novo Tempo há 15 anos. Todos os dias, áudio é ativado, câmeras ligadas e a contagem é feita para que daqui do suíte seja enviado o sinal das boas notícias. Entramos nos lares de gente de todo o país para informar e servir aqueles que desejam viver com esperança. Ao longo desse tempo, muita notícia boa foi produzida pela equipe do Revista e também pelos mais de 80 correspondentes que atuam nos 4 cantos do país, dentro das sedes administrativas da Igreja Adventista. Muitos atuaram por aqui, como a Patrícia Piper, que chegou para somar nesse time e atuou como repórter oficial do programa. Patrícia contou histórias emocionantes em suas matérias, momentos que marcaram sua vida. E uma das reportagens que a gente fez, e essa foi a mais difícil para mim, a gente foi numa favela no Rio, subimos o morro no Rio. A mulher que deu a entrevista pra gente, eu não vou lembrar da quantidade de pessoas que moravam na casa, mas eram os filhos, as esposas dos filhos, os netos, os agregados, e ela ainda adotou, acho que tinha até com necessidades especiais adotado. A vontade de ser feliz faz parte do dia a dia de Dona Maria Célia, mas ela leva uma vida muito dura. E a senhora chora? Choro. Agora tu me pegou, eu choro. Porque não é tão fácil assim como falar é fácil. A gente não mediu esforços para deixar você por dentro das iniciativas realizadas pela Igreja Adventista Mundial ao longo desses anos. Prova disso é a cobertura que fizemos da Conferência Geral, realizada em 2015 no Texas, Estados Unidos. Foi uma grande aventura a cobertura da Conferência Geral lá em 2015, porque é um evento mundial, é um evento gigante e, em primeiro lugar, está muito bem informado de tudo que acontece num evento como esse, já é um desafio. É um outro país, uma outra língua, uma outra realidade, você está fora da proteção do estúdio, né? Todos os repórteres, todos os produtores tiveram que lidar com a língua, né? Uma língua diferente. Aliás, eu também tive que passar por isso, então eu estava comandando um time de conteúdo que era o meu. Mas eu estava comandando um time técnico que não era o meu e tinham brasileiros, tinham hispanos e tinham a maioria americanos. Quem dirigia o corte das câmeras ali do meu lado era um americano. Mas no final deu tudo certo e foi uma tremenda cobertura. Eu acho que tanto para a equipe que trabalhou quanto para mim veio um sentimento assim: nós conseguimos mostrar a grandeza da Igreja Adventista do Sétimo Dia no mundo. Também registramos acontecimentos emocionantes que marcaram o mundo, como o resgate dos 33 mineiros chilenos que deixou todos nós atônitos e apreensivos em 2010. A nossa equipe esteve lá para contar essa história que se resumiu em um verdadeiro milagre. Areia, pedra e muito calor. Foi no meio do deserto do Atacama, no Chile, que aconteceu a maior história de 2010. A gente resolveu contar essa história dos mineiros chilenos do ponto de vista do milagre espiritual que aconteceu ali. Não à toa, o meu material foi uma edição especial do Revista Novo Tempo, que foi exibida no mês de dezembro de 2010.
basicamente 2 meses após a retirada deles ali do buraco, chamado O Milagre Chileno. Foi esse o título que a gente deu para essa edição especial do Revista Novo Tempo. Hubieron momentos que se perdió la esperanza, pero una vez que ya lo encontraron, a mí no me cabe la menor duda de que el milagro está hecho por el Señor y ahora tener que seguir orando para que el Señor termine la obra, para que ellos puedan salir con vida y ver la luz del día. E ainda falando de emoção, relembramos com o coração apertado a nossa reportagem sobre o jovem desbravador Samuel, que perdeu sua vida em um atentado na escola que estudava em Suzano, interior de São Paulo. Nosso maior registro foi o da esperança. Olha, essa daqui ela foi a matéria mais difícil que eu já fiz, não tenho dúvida alguma. Era uma matéria triste e eu precisava levar isso para dentro de um programa de boas notícias. Eu ficava naquela, como que eu vou fazer isso? Tratar uma notícia dentro do programa de boas notícias. E um ponto bem difícil, quando eu recebi quem era o garoto, para saber quem era a pessoa, eu tinha encontrado com ele dias antes, aqui mesmo na Novo Tempo. Estava rolando o evento e ele participou. Depois tive a confirmação de que era ele. Muita gente falando sobre a matéria, estourou no Brasil e no mundo, falando da tragédia, mas a gente levou para o Revista Novo Tempo de uma maneira mais esperançosa, de que breve Jesus vai voltar, e o pai dele foi a personagem principal contando tudo isso daí. Porque indiferente de toda a tragédia, a gente tem esperança na volta de Jesus. Além disso, você viu o espírito missionário que tomou fôlego no interior do Amazonas. Nossa série Milagre no Rio Massaguari mostrou o lindo trabalho de 200 jovens e vários profissionais que deixaram as suas casas e foram construir uma escola técnica adventista no meio da floresta amazônica, graças ao projeto ADRA Connections Extreme. Sair do conforto e amar o próximo através do serviço é o que mais vemos por aqui. Você tem que fazer o seu melhor. Dar o seu melhor no máximo de tempo possível, porque a gente não sabe até quando poderemos fazer isso. E o que falar da emoção de ver 100 mil desbravadores que vieram de 9 países da América do Sul comemorando o desenvolvimento integral que cada um deles adquire ao longo da caminhada no clube. Seja muito bem-vindo, Revista Novo Tempo começando e hoje é especial, né, Leite? É isso mesmo, nós estamos aqui em Barretos, interior de São Paulo, onde acontece o 5º Campuri Sul-Americano de Desbravadores, debaixo de muito sol, né, Patrícia? Muito calor. Data comemorativa é algo que o Revista Novo Tempo não esquece. Por isso, na série de reportagens especiais que celebrou os 150 anos da Igreja Adventista do Sétimo Dia, nós conhecemos um pouco da história, dos pioneiros e dos locais memoráveis aqui nos Estados Unidos, onde tudo começou. Mais do que lembrar os passos dos fundadores, esse encontro serviu para relembrar os fundamentos desse movimento. A Igreja Adventista do Sétimo Dia nascia aqui, quando aquele fazendeiro contemplou a Cristo. I think the thing that we could say about Hiram Edson is he's someone who wanted to follow the Lord. He wanted to follow what God wanted him to do. He wanted the truth. Nesses 15 anos, o Revista Novo Tempo cumpriu a sua missão de informar, promover conhecimento e sensibilizar você por meio de milhares de reportagens, cada uma delas com a sua peculiaridade. Seja de uma cidadezinha no interior ou numa grande capital, dentro ou fora do país, vamos continuar contando boas histórias de solidariedade, amor e esperança. Estaremos aqui todos os dias, sendo o seu programa de boas notícias. Uma ótima noite para você, fica com Deus, até amanhã. Essas reportagens de aniversário estão emocionantes, não estão? Como é bom fazer parte dessa história. E se você perdeu algum episódio, é só acessar o nosso YouTube, que tem tudo lá guardadinho para você ver, rever e compartilhar à vontade. E daqui a pouco eu recebo 2 ex-apresentadoras muito queridas aqui para uma entrevista super especial. E veja o que mais preparamos para você nesta edição. Rede Novo Tempo realiza o Anjos em Ação 2020. E se você perdeu, vai ver tudo o que aconteceu neste evento especial hoje aqui.
Sociedade Criacionista Brasileira acaba de lançar um livro repleto dessas evidências da criação divina. Instituto Adventista Cruzeiro do Sul, conhecido como IACS, comemora 92 anos de existência. E você vai conhecer a emocionante história de um catador que achou um livro missionário no lixo e teve a vida completamente transformada. Tudo isso e muito mais no seu programa de Boas Notícias, que já está no ar. Além das reportagens especiais sobre os 15 anos do Revista, você tem acompanhado toda semana com a gente entrevistas com ex-apresentadores. Hoje vamos conversar com a Ana Lima, que está aqui comigo no estúdio, e a Meire Tomasi, que está online com a gente e fala diretamente do Canadá. Boa noite, meninas! Que prazer receber vocês aqui! Boa noite, Darcy! Boa noite, Meire! Boa noite, boa noite, Ana. Boa noite. Aqui nós estamos 2 horas à frente de vocês, então um pouquinho mais cedo. Ainda não está de noite, não. Bom, vamos começar então pela Ana aqui, gente, conhecendo um pouco mais do início da trajetória dela, apresentando revista. Como surgiu essa oportunidade? Como foi para ela quando ela recebeu esse convite? Teve muito frio na barriga? Teve sim, Darcy. Eu lembro que foi no carro e que a gente estava indo para Pindamonhangaba gravar, não sei se a Meire lembra, mas a gente estava indo para Pindamonhangaba gravar o Novo Campo. E eu entrei para ser repórter do Novo Campo, então ia ajudar a Meire e tal. E estava numa transição da Meire com revista, com o Novo Campo, e daí ela me perguntou, Ana, o que você acha? Você acha que você se daria bem? Você acha que você gostaria de apresentar o Revista Novo Tempo? Eu falei, já vim de apresentações, né, de outras emissoras que eu tinha trabalhado, mas eu vim falando de notícias ruins, não boas notícias, né? Era melhor ainda, então, só que eu não sabia se eu ia me dar bem, se ia ter jeito para isso. Você lembra, Meire? Se deu super bem. Certeza, lembro. Bom, e a gente acompanhou a Meire na reportagem inicialmente, depois a vimos comandando a apresentação de 2011 até 2012. Foi um período curto como apresentadora, mas bem significativo. Não foi? Conta pra gente, Meire. Foi bastante. Nossa, eu saí a Flávia saiu, eu já estava cobrindo algumas férias da Flávia, vinha cobrindo férias dela no Revista Novo Tempo, e daí quando ela saiu de vez para ter outras funções, eu assumi definitivamente o Revista Novo Tempo, só que junto com a revista veio o Novo Campo, então eu tinha que fazer os dois ao mesmo tempo, né? E a Ana Lima entrou para me ajudar, como ela disse inicialmente, né, como repórter do Novo Campo, e ela estava me dando uma força nos dois, mas foi muito desafiador, no sentido que era muito trabalho, mas ao mesmo tempo era muito prazeroso para a gente, porque lidar, né, esse mundo de notícias diferente, que são as boas notícias do Revista Novo Tempo, é prazeroso, né? Então a gente não fica vendo aquelas coisas ruins, são histórias às vezes até que mexe com a gente. Eu recordo muito bem de uma história no Rio Grande do Sul, que eu fui gravar no interior do Rio Grande do Sul, de um senhor que conheceu a Novo Tempo através... procurando ali os canais da televisão, ele parou no Novo Tempo, ele estava prestes a cometer um suicídio e ele decidiu não cometer. E eu não sabia disso. Por acaso eu fui lá gravar uma reportagem sobre campo e ele me contou essa história. E daí virou uma matéria para o Revista Novo Tempo, uma coisa que mexeu muito comigo e eu nunca mais esqueci. Que legal. E outra coisa que eu e a Ana Lima passamos por muitos momentos divertidos juntas, até ela pegar o Revista Novo Tempo, né? Por exemplo, a gente foi gravar o A Capela, não sei se a Ana lembra, foi uma muvuca para gravar essa entrevista, todo mundo em cima deles, e a gente tinha que falar inglês com eles, e tava o nosso editor, o Henrique, junto, aquela muvuca, mas deu super certo. A gente também passou vários momentos também, como por exemplo, os instrumentos que a gente foi gravar no Rio de Janeiro, a gente tinha um dia para gravar mais de 100 instrumentos, nós duas correndo, não sei se a Ana lembra. Lembro de tudo. Não, e são esses desafios que formaram duas excelentes profissionais. Isso é muito legal. Agora, Ana, a gente sabe que a apresentação de um programa por si só já causa muita emoção, frio na barriga, pela responsabilidade que essa função traz, viu, gente? Mas será que teve algum programa que emocionou muito a Ana ao longo desse período que ela atuou aqui?
Ai, Darcy, teve vários. Até a produção estava me fazendo essa pergunta e eu tentando resgatar, né, na memória alguma coisa, assim. Mas agora, vendo o começo do programa, a chamada, eu falei, meu Deus, gente, como passou tanto tempo! E vários programas me marcaram, várias vidas transformadas, vários repórteres que a gente teve e que depois vieram para cá, para Novo Tempo, trabalhar com a gente. Murilo Leles, que era repórter, que estava começando ali como repórter, e depois ele veio me dirigir, é verdade, depois veio me dirigir no Caixa. Então, assim, vários programas marcaram. O programa, principalmente o programa dos Desbravadores, que eu fiz a cobertura do Campuri, da divisão sul-americana. Foi muito desafiador, mas eu acho que foi ele e o último programa, que o último programa eu chorava demais na despedida, e eu me lembro que a gente cortava e parava de gravar para retocar assim um pouco a maquiagem. Eu sei que a gente terminou e o meu olho estava super inchado de tanto chorar, como se nada tivesse acontecido. É isso aí, a TV pede isso. Agora, meninas, o programa completa 15 anos no ar e teve que vencer muitos desafios para permanecer como está. Um desses desafios é estar ao vivo há pouco mais de um ano, todos os dias, levando boas notícias para você aí de casa. Mas vocês, essas duas aqui, são peças fundamentais. E por isso eu quero saber qual o sentimento que ficou em vocês, bem rapidinho, de poder ter esse programa de boas notícias aqui, de poder ter feito parte dessa história. Ana, primeiro, vai lá. Olha, gratidão. Hoje em dia, muita gente ainda lembra de mim pelo Revista Novo Tempo. Eu tive uma trajetória bem longa na Novo Tempo, mas muita gente se lembra ainda. Quando você apresentava o programa de Boas Notícias. Super delicadinha, meiguinha, eu amava te assistir. A menina das boas notícias e tal. Então, assim, é o carinho que eu levo de muitas pessoas. Pessoas que eu nem conheço, a gente nunca viu e passam assim pela gente e falam isso. E muitas amizades também, né? Essa daqui, ó, me deixou aí um coração, um pedacinho do coração aqui no Brasil e o outro tá lá no Canadá. Meire, e aí, Meire, pra gente despedir aqui? Não só, eu pontuo até como eu estou no Canadá, não só o Revista Novo Tempo, mas toda a Novo Tempo em geral. Eu acho que ficou um carinho muito grande no meu coração. A revista tem uma parte... Eu comecei... logo praticamente de início no Revista Novo Tempo, e é uma coisa muito legal, porque eu fui acolhida pela produção, eu fui acolhida pelos bastidores, todo mundo da equipe. Eles me deixaram tão tranquila. Na época era chroma key, então você imagina, a gente tinha que ficar com o lugarzinho tudo marcadinho, não podia se movimentar, e eu sou uma pessoa que me mexe muito. Então eu fui muito... Eu só tenho a agradecer também, eu tenho tanto carinho, tanta admiração, eu fico muito feliz de saber como o programa cresceu, e como o programa está diferente, está melhor, está evoluindo, está chegando em outros lugares. Aqui no Canadá eu tenho acesso ao Novo Tempo, isso é uma bênção, que antigamente as pessoas não tinham esse acesso. Então eu estou muito feliz pelo programa, muito feliz por esse aniversário, por ter feito parte disso, embora tenha sido um ano praticamente, mas fica meu carinho, meu respeito, minha admiração por todos os profissionais, por todos os colegas de trabalho, por toda a equipe, né, ao redor do Brasil, porque o Revista Novo Tempo é feito de pessoas por todo o Brasil. Então, meu agradecimento também na minha época por todos que me ajudaram, por todos partilharam suas histórias, tudo que compôs o Revista Novo Tempo, que tornou o que a revista é hoje. Então, é só agradecer e muito carinho. Tá. Nossa gratidão a você, Meire, a você, Ana, por terem feito parte dessa história. Deus as abençoe muito. Muito obrigada. Amém. Viu? Obrigada a você. É isso aí, gente. Olha, desde 2012, a Rede Novo Tempo separa um momento em suas programações para levar até você o Anjos em Ação. Mesmo com as delimitações que todos estamos vivendo aí nesse período de pandemia, a edição deste ano foi ao ar, sim. Por meio dele, podemos ver histórias de milagres, testemunhos e bênçãos espalhadas em todo o Brasil nestes meses de pandemia. Confira como foram os bastidores desta programação na reportagem do J. Terres e do Márcio Faria. O barulho compassivo de cada ponteiro demonstra o seu passar ao longo da história. Porém, mesmo que nenhuma história tivesse para ser contada, ele continuaria sendo o que é. O tempo de Deus é alvo de estudo há milhares de anos. Filósofos, historiadores, teólogos se debruçam em seus estudos a fim de encontrar elementos
que expliquem como Deus age. E foi justamente esse o tema do Anjos em Ação 2020. No último sábado, cerca de 340 colaboradores da Rede Novo Tempo reuniram seus esforços por meio da TV, do rádio e da web e construíram juntos um programa de mais de 4 horas, repleto de esperança, histórias de milagres e assuntos que, mesmo complexos, foram exemplificados pelos apresentadores e participantes. É um assunto bastante delicado, complexo, não é tão simples assim. É pela fé. Você tem que entender que para Deus 1000 anos é como um dia e um dia como 1000 anos. Na verdade, nós precisamos confiar nele e colocar todas as coisas nas mãos dele. Porque aquilo que é demorado para mim não é demorado para ele. Aquilo que para mim nunca vai acontecer, para ele já aconteceu. Então, eu acho que a melhor maneira de entender o tempo de Deus é confiar completamente nele. Confiança. Este tem sido o sentimento das milhares de pessoas que ajudam, mês a mês, o Ministério Anjos da Esperança ser o que é. Em sua 9ª edição, o programa deste ano foi palco de nomes conhecidos da música adventista, pastores, apresentadores da rede e da liderança da igreja. Programas como este, como o Anjos em Ação, é uma grande oportunidade para nós celebrarmos tudo aquilo que Deus tem feito pela Novo Tempo e por aquilo que Deus tem feito através da Novo Tempo, principalmente transformando vidas. Vamos celebrar, vamos falar das nossas conquistas, dos nossos sonhos e convidar cada telespectador para sonhar conosco, sendo um anjo da esperança. O Anjos em Ação 2020 foi diferente de todas as edições do programa de todos esses anos. Mesmo com distanciamento social entre as pessoas, não houve impedimento para que os colaboradores da Novo Tempo estivessem aqui. O poder de Deus, de certa forma, agiu para unir todo o Brasil. Você coloca lá o 0, a operadora da sua preferência, o código 12 e o telefone 2127 3030 e aí você já se torna um anjo da esperança. Este chamado foi compartilhado intensamente e o convite foi aceito por milhares. Foram 2.867 ligações e 332 mensagens por WhatsApp. O cantor Kelvin Ramos esteve pela primeira vez no Anjos em Ação. Além de participar dos momentos de louvor, ele tirou um tempo para atender e ouvir as ligações que não cessaram durante a noite. Porque as pessoas, elas chegam a falar, algumas, que se sentem usadas por Deus através do dinheiro. Algumas não podem alcançar pessoas de outra forma e se sentem capacitadas através do dinheiro. Então é muito bacana a emoção que as pessoas colocam ali na ligação, falando que estão ajudando porque elas querem ser usadas por Deus. Estão se colocando à disposição através dessa forma de ajuda. Porém, engana-se aquele que pense que a Novo Tempo receba ligações somente no dia do Anjos em Ação. A rede tem pessoas que colaboram de forma intensa no atendimento diário de possíveis anjos, por meio de telefonemas ou mesmo pela facilidade de mensagens de texto. Há 1 ano e meio, este tem sido o trabalho de Suzane. Porém, só ela sabe contar como este ministério tem o poder de mudar vidas. O Anjos da Esperança foi muito importante na minha vida. Eu tive um contato até maior com Deus, porque você vê como Deus transforma a vida das pessoas aqui, né? A gente tem contato direto com essas vidas transformadas. Contudo, até mesmo para aqueles que têm anos de casa, o sentimento é semelhante. Teru Gouveia participa do Anjos em Ação como apresentadora desde 2012. E ela fala como o propósito da Novo Tempo se reafirma em cada edição. Todos os anos são testemunhos que impactam e que mexem muito com o propósito do que a gente faz aqui na Novo Tempo, todos nós, né? Mas esse ano, mais uma vez, a gente pôde perceber que Deus não economiza na criatividade na hora de alcançar as pessoas. E a gente se emociona demais, demais. Não só quando a gente está assistindo os testemunhos aqui pela tela, mas quando a gente está lá nos bastidores, aqui atrás do palco, e a gente encontra com essas pessoas, o coração bate mais forte. Uma das forças da Rede Novo Tempo é usar os recursos do Anjos da Esperança e levar a mensagem por meio das ondas da televisão. E mesmo após um ano tão desafiador para a sociedade como um todo, a emissora conseguiu se sobressair. Não demitiu nenhum colaborador durante a pandemia e ainda conquistou espaço nos principais pacotes de TV por assinatura do país. Nossa grande conquista este ano foi a entrada da Novo Tempo em todas as TVs pagas. E nós destacamos a entrada do Novo Tempo na Vivo. Era um grande clamor porque a Vivo tem centenas de assinantes. Era um público grandioso que não tinha oportunidade de ter a Novo Tempo em casa. Nós estávamos em canal aberto em várias capitais, mas aqueles que tinham Vivo e outras TVs pagas que nós não estávamos, não podiam ter a Novo Tempo. Agora não. Todos aqueles que têm uma TV por assinatura
tem agora em suas casas o Canal da Esperança. Que bênção, não é? Então, anota aí. Na Sky estamos no canal 31, Sky 31. Na NET, o número é 184 e também o 684. Na Claro, você sintoniza Novo Tempo nos canais 37 e 527. Na Oi, somos o canal 1. E na Vivo, o canal da Esperança é o número 240. Bênção pura. É desde criança que se aprende que a ciência não nega a existência de Deus. Pelo contrário, quanto mais se conhece sobre a natureza, mais se percebe que cada detalhe foi muito bem planejado. A Sociedade Criacionista Brasileira acaba de lançar um livro repleto dessas evidências para a garotada se divertir aprendendo sobre o universo e o seu Criador. Quando se fala em pesquisa científica, o pensamento se volta às universidades, onde a maior parte dos estudos e contribuições para o avanço da ciência acontece. Mas e se, ao invés de esperarem a faculdade para ter contato com esse universo, os estudantes fossem desde cedo estimulados a garimpar conhecimentos mais profundos? Essa é a proposta do livro Acaso ou Planejamento, que acaba de ser lançado pela Sociedade Criacionista Brasileira. A obra traz conteúdos nas áreas da geografia e da biologia sob a perspectiva bíblica de que tudo na natureza é obra de Deus. O propósito é despertar o interesse pela iniciação científica entre juvenis e adolescentes. A mensagem do criacionismo é importante para todas as gerações, porque ela tem uma relação muito forte com a nossa esperança. Se não houve criação, não há recriação. E nós não podemos esperar a volta de Jesus. E o que nós cremos é que essa mensagem, na sua simplicidade e na sua profundidade, precisa alcançar todas as pessoas. O livro traz um conceito bem didático. Além das centenas de ilustrações que ajudam na compreensão do conteúdo, as páginas contêm mais de 400 códigos escaneáveis, que levam o leitor a vídeos explicativos sobre aquele determinado assunto. Outra curiosidade é que esse livro é uma ampliação da obra Natureza Viva, uma coletânea de reflexões para juvenis lançada pela Casa Publicadora Brasileira. Nela, o autor Francisco Lemos mostra que a natureza é cheia de evidências que apontam para um Criador. Além da Bíblia e além de Jesus Cristo, que é a revelação máxima de Deus, a natureza é, sim, um meio através do qual nós podemos ver a Deus nas obras criadas. Ao observar propósito, ao observar design, ao observar perfeição. Há 48 anos, a Sociedade Criacionista Brasileira se dedica a promover a existência de um Deus criador no meio científico. E nós fazemos isso principalmente através de duas estratégias: publicações, que são livros, revistas, cartazes, objetos de aprendizagem, e também através de seminários. E nós promovemos seminários de capacitação para igrejas, para os nossos professores e até mesmo para as universidades. E o lançamento de um livro que cumpre esse objetivo, alcançando uma faixa etária que representa o futuro da ciência, é uma grande conquista para a organização. Olha, é um sentimento de agradecimento a Deus por ter tido essa oportunidade de trabalhar nesse sentido, e também uma gratidão por todos aqueles que colaboraram de uma forma ou de outra para que pudesse ser lançado esse livro hoje. Na região noroeste do Brasil, o mês de outubro foi marcado pelo envolvimento missionário das mulheres. Foram diversos movimentos evangelísticos que, mesmo adaptados pelos cuidados com a Covid, tiveram resultados surpreendentes. Acompanhe a reportagem da Tatiane Lopes. Eu sempre frequentei a igreja, sempre ajudei, mas eu nunca me envolvi na parte missionária. Toda vez que eu fazia esse trabalho missionário, era acompanhar, era ajudar, mas não me achava capaz. E o meu marido sempre ele me falava assim, que eu precisava fazer o trabalho, o estudo. Aconteceu a pandemia e todos nós contraímos o vírus e meu marido veio a falecer. Depois que meu esposo faleceu em abril, logo em maio eu já comecei a dar estudo bíblico, mesmo sem experiência, mesmo sem entender muito bem, mas eu comecei a dar estudo bíblico e visitava as pessoas vinham à minha casa e foi aí que eu resolvi a começar esse trabalho missionário.
Socorro precisou sofrer uma perda para se despertar na missão. Seu envolvimento representa centenas de mulheres da região noroeste do Brasil que no mês de outubro se envolveram ainda mais em classes bíblicas, estudos da Bíblia em pequenos grupos, evangelismo e outras formas, até mesmo indiretas, de serem missionárias. Em Manaquiri, no Amazonas, Dona Isabel, que havia apenas começado a receber estudos da Bíblia, abriu sua própria casa para uma super classe bíblica no mês de outubro. O resultado, 30 pessoas batizadas, todas as que frequentaram os estudos. Em Roraima, Kathleen foi uma das dezenas de mulheres que participaram de um programa evangelístico. E eu, como mulher, eu fiquei muito feliz, porque eu fiz parte desse evangelismo, eu sei que eu fiz parte de tudo isso que está acontecendo aqui. As mulheres da Vila Denite, na capital de Rondônia, realizaram um evangelismo com mais de 100 participantes. 45 foram batizados e com os novos fiéis, uma igreja será inaugurada em breve na comunidade carente. No Acre, o trabalho das mulheres resultou em uma grande festa de batismo. A ocasião ainda contou com música e um programa especial. Foram cerca de 650 pontos de evangelismo dirigido por mulheres e mais de 10 mil envolvidas. Cris, qual foi o grande objetivo do Outubro Missionário? Foi fazer com que as mulheres se envolvessem e experimentassem estar à frente das ações missionárias. E esse momento de pandemia foi uma oportunidade. A Socorro, do começo da reportagem, levou 3 pessoas ao batismo em outubro e já tem outras 4 estudando a Bíblia. E é por isso que, para ser a mulher missionária, você só precisa se envolver na missão. E chegou a hora de ver a sua participação aqui no Revista. Mande seu recado pra gente pelo WhatsApp 0 operadora 12 98135 2908. Conta pra gente a sua boa notícia. Que boa ação você tem feito para ajudar outras pessoas? Pode mandar seu recado em texto ou vídeo. Vamos ver quem já participa por aqui com a gente? Solta aí. Pedro Paulo, de Araruama, no Rio de Janeiro. Boa noite, Darcy. Aqui é o missionário Pedro Paulo e eu gostaria de parabenizar a inauguração da Sala de Desbravadores no nome do irmão Wellington de Oliveira, primeiro capitão dos desbravadores do estado do Amazonas, de 1960 a abril de 1963. Que Deus o abençoe. Amém. Que Deus abençoe mesmo. Um abraço para vocês. Vamos para um rápido intervalo agora, mas daqui a pouco tem informações sobre o concílio anual da Igreja Adventista do Sétimo Dia e tem também o quadro Missão 360 graus que está imperdível. Eu te espero por aqui. Estamos de volta e agora quero que você se acomode bem aí no seu sofá, porque chegou a hora do quadro Missão 360 graus. Trabalhar na missão muitas vezes significa abrir mão do conforto para cumprir um objetivo maior. Mesmo assim, uma família missionária resolveu confiar no plano que Deus tinha para eles. Sabe onde? No Alasca. Vamos ver? Estamos renovando a igreja, reformando e investindo tempo, esforço e dinheiro, porque acreditamos que Deus fornecerá as almas, que Deus trará pessoas e abrirá portas, e virá o tempo em que teremos uma família da igreja. O trabalho que Tony e sua família fazem em Shugnak exige muita paciência e oração. Mesmo sabendo que Deus está guiando a missão, o clima frio, os poucos recursos e a distância dos parentes acabam sendo grandes obstáculos. Às vezes, minha esposa e eu ficamos desanimados. Às vezes, sentimos que estamos aqui por conta própria. Somos tentados a sentir que não estamos causando impacto e que ninguém está nos dando apoio. Algumas vezes sentimos que seria melhor irmos para outra missão, onde há pessoas que estão trabalhando com outros missionários. Eu gosto de ver quais são minhas fraquezas, pois isso ajuda a perceber que Deus está me ajudando. Sou muito impaciente. Quero que as coisas aconteçam do meu jeito. Só quero que aconteça. Mas morando aqui,
Aprendi que as coisas não acontecem exatamente quando você quer que aconteçam. Uma coisa que nos deu esperança foi saber que estamos fazendo o que Deus nos pediu, e isso nos confortou. Ser um missionário é deixar o que você tem para trás e ir para um lugar diferente, saindo da sua zona de conforto. As coisas que inspiram a Irene e eu são coisas diferentes, mas Deus frequentemente fornece as oportunidades. Ele abre portas, faz com que as coisas aconteçam, e isso nos dá vislumbres do que Ele está fazendo. Começamos um novo estudo, ou alguém nos diz alguma coisa que nos anima. Vemos os frutos dos relacionamentos que construímos com as crianças e também com as pessoas da comunidade. Deus fará alguma coisa para nos ajudar a ver que seu trabalho está sendo alcançado através de nós e que a nossa fé agrada a Ele. Se tem uma coisa que Tony e Irene têm de sobra, é fé. Dá para ver que eles estão determinados a completar a missão aqui em Shugnak. Apesar dos desafios, eles continuam trabalhando e não desistem. Para eles, as pessoas, os costumes, a cultura e as paisagens já são parte da sua vida. E mesmo que Shugnak seja meio isolada e com poucas pessoas, esta ainda é uma cidade importante para Deus. A história dessa família é um exemplo de entrega completa para viver a missão. E eles têm a certeza de que nunca estarão sozinhos. Jesus é tudo para mim. Ele é a razão por eu estar aqui. Se não fosse por Ele, eu não conseguiria viver. Não conseguiria morar aqui por 4 anos. Jesus, para mim, Ele é tudo. É meu amigo, Ele me encoraja e é minha força. É Ele que eu procuro quando estou ferido, quando não consigo falar com minha família. É com Ele que posso conversar sobre os meus problemas. É Ele que está me transformando de dentro para fora. Afinal, qual a essência da missão cristã? O próprio Jesus Cristo afirmou: "Foi-me dada toda autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos." Esse é o mandato bíblico, comumente identificado como a Grande Comissão, onde Jesus instrui seus seguidores a sair da sua zona de conforto com o propósito de fazer discípulos. Esses são os componentes básicos da Grande Comissão. Jesus ordena que seus discípulos fossem a Galileia para estar com Ele. Jesus vem até eles declarando então sua autoridade e soberania. Cristo então comissiona seus discípulos a uma tarefa específica. Fazer discípulos é o foco principal da comissão. Ir então a todos, batizar e compartilhar os ensinamentos de Jesus para o mundo inteiro são as características do processo de discipulado. Jesus então promete estar com seus discípulos até o fim. No contexto do discipulado, a frase dos 11 discípulos apenas confirma o trágico fim da experiência de Judas. Na atitude dos 11 de ir aonde Jesus havia dito que deveriam ir, nós vemos mais uma vez um dos elementos mais importantes de uma experiência de um discípulo: obediência. Também vemos a realidade do discipulado no verso 17. Quando Jesus aparece repentinamente aos seus discípulos, eles expressam adoração e dúvida. Mas como isso é possível? Essas reações são mutuamente exclusivas ou podem ser realidades que acontecem ao mesmo tempo dentro dos discípulos? Uma primeira possibilidade é que o Evangelho de Mateus apresente a resposta de 2 grupos diferentes entre os 11 discípulos. Isso significa que entre os 11, alguns adoravam Jesus, mas outros mostravam dúvidas. Uma segunda possibilidade indica que aqueles que adoravam e aqueles que duvidavam são de fato as mesmas pessoas. Nesse caso, o verbo duvidou pode indicar incerteza em vez de descrença. A dúvida dos discípulos, portanto, não é descrença, mas outro caso de pouca fé. Isso também pode indicar que um discípulo ainda enfrenta situações com um certo nível de tensão. De alguma forma, a fé não pode existir sem a possibilidade de dúvida. Qual então é a base do discipulado? No verso 18, Jesus afirma que toda autoridade lhe foi dada. Mas que autoridade é essa? O entendimento comum é que a autoridade recém-adquirida veio a Cristo após sua morte e ressurreição. O termo tudo também é uma palavra-chave na Grande Comissão.
pois é usado para descrever não apenas a grandeza da autoridade de Jesus no céu, sobre as forças espirituais na terra, sobre os seus discípulos, mas também para revelar dimensões distintas que vêm mais 3 vezes nos versos seguintes. No verso 19 ele diz todas as nações, no verso 20 a primeira parte observar todas as coisas e na segunda parte todos os dias. Qual é então o objetivo do discipulado? Uma tradução mais literal seria assim: tendo ido, portanto, façam discípulos. O portanto dá à comissão o seu fundamento sobre o que foi apresentado no versículo anterior, o poder, a autoridade e soberania de Jesus. E aqui é importante destacar que o único verbo com força imperativa na grande comissão é fazer discípulos. Aqui Jesus está claramente dirigindo seus discípulos a irem a todas as nações com um propósito: fazer discípulos. Essa é realmente a mensagem missionária. Os discípulos de Jesus sempre são ordenados a ir. Fazer discípulos é o coração da grande comissão. O restante do versículo define melhor o que significa fazer discípulos: batizar e ensinar as pessoas de todas as etnias em todo o mundo. Qual então a certeza do discipulado? Mateus inicia sua última frase com uma ênfase enfática final, como se dissesse: ninguém menos que eu sou com você. Assim, a grande comissão termina com a promessa de Jesus que ele estará presente continuamente com cada um dos seus seguidores. Torna-se então óbvio que a grande comissão foi planejada além dos primeiros discípulos reunidos naquela circunstância específica. Obviamente, os 11 não podiam ir ao mundo inteiro sozinhos para cumprir a missão de fazer discípulos. Portanto, a comissão é universal no seu escopo, pois todo verdadeiro seguidor de Jesus Cristo deve se engajar no processo de fazer discípulos. Além disso, a mensagem a ser transmitida, o Evangelho eterno de Jesus Cristo, é destinado ao mundo inteiro, sem limites geográficos ou étnicos. E então, você está envolvido na grande comissão? O Mestre conta com você. É isso aí. E voltando ao Brasil, a máscara virou um símbolo desta pandemia e o Colégio Adventista de São Miguel Paulista, em São Paulo, aproveitou esse momento para propor uma atividade diferente aos alunos, com direito à exposição dos seus trabalhos ao público. A reportagem é da Vanessa Moraes. Ao andar pelos corredores do Colégio Adventista de São Miguel Paulista, na região leste da capital de São Paulo, Pamela Oliveira relembra dos bons momentos de alegria e aprendizado que viveu nesta escola durante quase 9 anos. Como aluna do 3º ano do ensino médio, Pamela lamenta não ter desfrutado de seu último ano escolar ao lado dos professores e dos colegas de classe. Fazia parte da nossa rotina estar com todos, com os professores, com os colegas no intervalo, as brincadeiras que tinha, no intervalo, deixou muita saudade, uma falta, mudou totalmente a rotina de interação com pessoas. Pensando em todo o processo de adaptação que professores e alunos tiveram que passar nos últimos meses, o colégio criou a exposição Máscaras da Saudade, onde a expressão artística dos mais de 700 alunos trouxe ao público reflexões sobre o atual momento de pandemia. Essa é a primeira fase de exposição dos trabalhos dos alunos desta escola, mas em breve a segunda fase vai ser colocada aqui para cobrir toda a fachada. Serão 46 metros que contam histórias e experiências de tudo que os alunos têm vivido em casa durante o isolamento social. A gente quis juntar a vivacidade que o aluno tem quanto esse momento que ele está vivendo e agregar isso com valor pedagógico. Então, foi um momento que a gente pensou em refletir positivamente o que a pandemia vai deixar de ensinamento para essa geração. Eu gostei muito da iniciativa da escola, pelo projeto aí que eles demonstram a preocupação pelo que a criança está passando neste momento, que eles estão sentindo. Foi uma coisa assim que eu falei, poxa vida, a escola se preocupa realmente com o aluno, não só o ensinar, o tentar, o transmitir o conhecimento ali do conteúdo, mas saber, como ele está emocionalmente. Quando a minha professora passou essa atividade, eu senti uma emoção muito grande, de felicidade, de amor, de preencher tudo naquele papel e desenhar. Máscaras da Saudade foi o tema geral da exposição, mas cada turma recebeu um assunto diferente para desenvolver de acordo com cada nível escolar. A minha sala, o 5º ano A e B, eles ficaram com o tema Um Novo Olhar Após a Pandemia. Senti que o retorno foi gratificante, porque eles puderam expressar o que eles sentiram no começo, estão sentindo e o que eles esperam pós-pandemia. Eu vi a minha filha, eu como professor de história, eu pude ver que ela ficou empolgada em estudar essa questão do índio na pandemia, que foi o tema escolhido aqui por esse colégio. Então ela pintou, ela colocou uma frase, vidas indígenas importam, ela colocou os problemas, ela colocou como o índio está se defendendo, e eu vi isso também na sala dela. Então a sala ficou comentando, os desenhos ficaram muito bons, eu tive a oportunidade de ver os
os desenhos desses alunos e eu fiquei muito feliz com o desempenho. Quem também está feliz é a Pamela. Apesar do ano atípico, ela encerra o ensino médio com máscara, com saudade e gratidão. Esse é meu último ano, mas acredito que eu vou sair daqui com muita saudade. Eu sou muito grata por tudo que eu vivi durante esses 9 anos nesse colégio. No início do mês de novembro, a cidade de Itabuna, na Bahia, foi surpreendida por fortes chuvas, deixando muitas famílias em situação de vulnerabilidade. Em parceria com o Mutirão de Natal, o Colégio Adventista promoveu um evento solidário que vai beneficiar também essas pessoas. Vamos ver? No dia 5 de novembro, o Colégio Adventista de Itabuna, no sul da Bahia, promoveu um evento em formato de drive-in. O público formado por alunos, acompanhados de seus familiares e amigos, assistiram presencialmente, mas em segurança, à apresentação musical da turma do Nosso Amiguinho. Mas muito além do entretenimento, o evento promoveu uma ação solidária, em parceria com o Mutirão de Natal. Cada espectador levou 1 quilo de alimento. Nos últimos dias, a cidade de Itabuna registrou um dos maiores índices de chuva de todo o país. Como consequência das fortes enxurradas, ainda mais famílias ficaram em situação de vulnerabilidade social. Todo o alimento arrecadado neste evento será destinado a essas pessoas. Edileuza coordena uma campanha do Mutirão de Natal há muitos anos e comemora a arrecadação que será suficiente para o preparo de alimentos por 4 semanas. Fico feliz porque é uma maneira da gente estar ajudando e uma maneira também do colégio estar incentivando as nossas crianças, né? E os pais também a estar participando desse momento tão doloroso, que é um momento mesmo triste, crítico da nossa cidade. Me emocionei demais, achei muito, muito lindo da parte do colégio, né, em lembrar de nós. A cada ano nós realizamos projetos como esse do Mutirão de Natal e este ano aqui na cidade vários ficaram desabrigados com as chuvas. Então rapidamente os pais se mobilizaram e nossas crianças se envolveram, nossos alunos se envolveram e nós acreditamos que tudo isso é ser uma educação muito além do ensino, porque o ensino-aprendizagem não é apenas o suficiente. Os valores que são impregnados nessa época, eles são indispensáveis para a formação do intelecto dos nossos alunos. Por vários motivos, o evento foi especial para quem assistiu. Foi extremamente importante, porque nossos filhos estão vivendo um momento de clausura, na verdade, eles não estão podendo sair, a saudade da escola, a saudade de rever os professores, de se sentir no ambiente escolar também. Foi muito importante. Para nós pais também, foi um conforto nesse período tão difícil, né? A Adventista sempre se preocupa com essa parte social. Tanto por isso que eu escolhi a escola Adventista. Então, assim, foi muito importante. E nós pais agradecemos muito essa oportunidade. Você gostou de vir? Gostei! Eu também gostei, viu? Gente, na última semana, líderes da Igreja Adventista na América do Sul e convidados também participaram do concílio anual, em que discutiram e votaram definições para o trabalho da organização para o período que se segue. Confira agora o que foi destaque nessas reuniões com a Vanessa Arba. O Concílio Anual trouxe muitas novidades. A primeira delas é um novo estudo bíblico que vai integrar várias plataformas tecnológicas. Além da versão impressa, o Guia de Estudos Jesus, Restaurador da Vida, terá conteúdos em vídeo e podcast disponíveis no Feliz 7 Play, no 7cast e num site e aplicativo próprios que permitirão ao estudante tirar suas dúvidas com um instrutor ou com um assistente virtual. Ele é baseado na vida de Jesus e chegará a todas essas plataformas na Semana Santa do próximo ano. Durante o encontro foram apresentados novos materiais evangelísticos. A Bíblia missionária Caleb chegará às mãos dos milhares de jovens que separam um tempo das suas férias para impactar a sua comunidade com estudos bíblicos e ações de bondade. Também será produzida uma Bíblia para crianças, além de outras específicas para desbravadores e aventureiros. Dos 2,5 milhões de adventistas no território sul-americano, mais de 56% são membros frequentes que participam dos cultos e programações. É o que aponta o relatório da Secretaria da Igreja apresentado no concílio. Já o relatório da Tesouraria mostra que, mesmo com os desafios decorrentes da pandemia, no mês de setembro, por exemplo, houve um aumento de mais de 5% nos dízimos em relação ao mesmo período do ano anterior. Também foi registrado um aumento expressivo no uso do aplicativo 7Me. Os delegados do concílio também votaram uma nova estrutura administrativa.
O modelo recebe o nome de Missão Especial e trata-se de um escritório com equipe e recursos reduzidos que contribuirá para o crescimento estratégico da igreja na região onde for implantado, a partir de 2022. Houve mudanças em alguns departamentos da sede sul-americana adventista. Escola Sabatina e Missão Global estão agora a cargo do pastor Herbert Bolger, que já liderava a Ação Solidária Adventista e o Ministério Pessoal. Já o pastor Wallace Barbosa, líder do Ministério da Família, assume também o Ministério das Possibilidades, antes conhecido como Ministérios Especiais. O pastor Edson Schock, que dedicou os últimos 13 anos à gestão desses e de outros departamentos na sede sul-americana, assume um novo desafio no Nordeste brasileiro. Ele recebeu a gratidão dos líderes por sua contribuição para a missão da igreja durante esse tempo. Uma nova comissão trará sugestões para o aprimoramento do ancianato na igreja local. Essa nova comissão, formada por homens e mulheres de funções e países diversos, discutirá questões como as necessidades e demandas prioritárias dos anciãos, o seu papel no discipulado dos membros, a participação de mulheres nessa área, entre outros tópicos. E falando nisso, durante o concílio foi lançada uma obra que aborda justamente o papel do pastor e do ancião. No livro As Duas Faces do Ministério, editado pela Casa Publicadora Brasileira, o teólogo Wellington Barbosa faz uma análise desses dois ofícios a partir da Bíblia, de obras da escritora Ellen White e de outras fontes históricas, apresentando sugestões para a potencialização e integração do trabalho desses líderes. Os membros do concílio conheceram também o plano da igreja para os próximos 5 anos, com indicadores para maior desenvolvimento espiritual e missionário nas áreas de comunhão, relacionamento, missão e liderança. Outra novidade apresentada foi o Livro Missionário de 2021. A obra Esperança Além da Crise foi escrita pelo conferencista internacional Mark Finley e traz um panorama do mundo atual com respostas para os questionamentos mais complexos da vida. Mais de 20 milhões de exemplares serão distribuídos no Impacto Esperança do próximo ano. Por fim, o concílio não poderia deixar de lembrar aos líderes presentes a principal razão e maior alegria do seu ministério, que é a salvação de pessoas para o reino de Deus. As reuniões foram marcadas por uma ênfase no programa Reencontro, que visa a reaproximação de pessoas que não frequentam mais a igreja. E foi bonito ver de perto alguns frutos desse trabalho. Para saber mais detalhes sobre esses e outros destaques, acesse o nosso portal noticias.adventistas.org ou nosso aplicativo Notícias Adventistas. Que Deus abençoe muito os nossos líderes e dê muita sabedoria a cada um deles. E chegou a hora de ver quem mais participa com a gente, mandando uma boa notícia para o nosso WhatsApp, 0 Operadora 12 98135 2908. Vamos ver? Solta aí. Josi Souza, de Lagoa do Carro, no Pernambuco. Boa noite, Darcy. A minha boa notícia é que eu quero agradecer a Deus por mais um ano de vida que completei ontem. Sou muito grata ao meu Deus por esse privilégio. Josi, parabéns para você. Adorei a foto aí, viu? Um beijo grande para você. Vamos para mais uma pausa rápida, mas daqui a pouquinho você vai ver o lindo trabalho que a Adra tem feito em Roraima. E tem também uma história de milagre após um incêndio. Quer saber os detalhes? É logo depois do intervalo. Já estamos de volta e vamos direto para a nossa conexão internacional com o pastor Williams Costa Júnior, da ANN. Campanha evangelística atrai milhares de pessoas na Venezuela. Empresa adventista de alimentos na Austrália lança programa de saúde infantil. Hospital Adventista em Kansas City atende a refugiados. Os detalhes você vê agora nesta edição da ANN. Mais de 500 pessoas foram batizadas na Igreja Adventista do Sétimo Dia, no oeste da Venezuela. Realizada online, a campanha evangelística de 8 dias atraiu todas as noites milhares de visitantes no Facebook e YouTube. No final do programa, mais de 53 mil pessoas manifestaram interesse em estudar a Bíblia. O presidente da Igreja Adventista na região, Orlando Ramírez, disse não ter muitas palavras para descrever quão bem-sucedido foi este esforço evangelístico.
Transmitida ao vivo para 50 estações de rádio FM, a campanha teve como lema "Falemos sobre Ele". A ênfase foi na vida de Jesus, no seu perdão, amor, paz, cura, poder e salvação. O programa de 1 hora incluía música, pedidos de oração e uma mensagem espiritual do pastor Arnaldo Cruz. Sanitarium Health Food Company, uma empresa alimentícia adventista na Austrália, lançou um programa destinado a crianças, ensinando habilidades e princípios para uma vida saudável. A iniciativa chamada 12 antes dos 12 ensina os pais a capacitarem filhos de até 12 anos de idade. O objetivo é que as crianças saibam selecionar e preparar alimentos e aprendam 12 habilidades alimentares essenciais. A empresa ensina ferramentas e técnicas culinárias, além de comportamentos sociais que tornam a hora das refeições uma experiência positiva para toda a família. Essas habilidades alimentares formam a base de um novo livro de receitas disponível gratuitamente no site www.12before12.sanitarium.com.au. As guerras no mundo forçaram milhares de pessoas a deixarem seus países buscando refúgio longe de casa. A equipe médica do Hospital Adventista de Kansas City, nos Estados Unidos, não precisa viajar muito para ajudar essas pessoas. O que está acontecendo com os refugiados em todo o mundo é uma crise humanitária e há muitos deslocados. Refugiados são pessoas expulsas de seu próprio país. Não escolha. Os refugiados aqui em Kansas City são de todas as partes do mundo. Você pode deixar este hospital e em 15 minutos caminhar até o Nepal, Síria e Congo. A maioria dos refugiados que conheço aqui em Kansas City deixou seus próprios países por causa da guerra. Eles estavam correndo para salvar suas vidas. A família que conheci pessoalmente em 2016 é do Nepal. Eu morei no Nepal por 1 ano antes de ir para a escola de enfermagem. Por isso, o povo nepalês é muito importante para mim e fiquei muito feliz em conhecer essa família. Tenho orado para voltar ao Nepal. Eu estava orando para abrir um caminho para que eu pudesse voltar depois que paguei as dívidas da escola de enfermagem. Até que conheci essa família e pensei, como posso orar para que Deus me leve para o exterior quando eu não estou vendo as pessoas que estão bem aqui na minha frente? Decidi mudar para um conjunto de apartamentos onde vivem muitos refugiados. Ao conhecer as famílias, elas nos apresentaram outras famílias e nos últimos 3 anos é assim que chegamos a conhecer a comunidade. Pensando nos refugiados daqui, tenho que me perguntar como causar um impacto em Kansas City. Algumas das pessoas enfermeiras com quem trabalhei começaram a ajudar também, e à medida que começamos a descobrir mais sobre as necessidades das famílias, começamos a orar e perguntar às pessoas o que podemos fazer para ajudar. Tem sido na hora certa e quando mais precisamos, Deus provê. Ao longo deste último ano, à medida que o hospital se envolveu mais com a comunidade, recebeu mais pessoas diferentes de todos esses apartamentos. É enorme o que um hospital está disposto a fazer e dar um passo à frente para dizer como podemos ajudar. Na verdade, os refugiados estão presentes aqui em Kansas City. E se os conhecemos e ouvimos suas histórias, vai mudar sua vida. Eles são tão resilientes e estão gratos por estar vivos e não importa os desafios que enfrentem. Eles vivem de alguma maneira. Talvez não sejamos capazes de mudar as circunstâncias, mas vamos fazer o melhor possível e eles têm toda a minha admiração. Todos somos semelhantes, todos temos medos e incertezas. E sim, eles podem parecer diferentes de uma casa para outra, de uma família para outra, mas os pais se preocupam com seus filhos. E não importa para qual casa você vai, eles querem o melhor. Eles querem que seus filhos tenham sucesso, oportunidades. Por isso, fazer parte desta comunidade enriqueceu minha vida. As pessoas aqui mudaram minha vida para sempre. Bem, isso foi tudo por hoje. Na próxima semana, se Deus quiser, a gente volta com mais notícias de fé, amor e esperança. Que Deus abençoe e um abraço.
Um abraço, pastor. Deus abençoe também. Até semana que vem. Gente, no Rio Grande do Sul, a TV Novo Tempo tem ampliado cada vez mais a sua presença. Na região da Serra Gaúcha, a emissora está contribuindo para que um número cada vez maior de pessoas se interessem em saber mais sobre Deus. Por isso, os adventistas de lá estão abrindo espaços preparados para receber esses telespectadores. Confira na reportagem do Douglas Pessoa. Conhecida por ser a região mais turística do Rio Grande do Sul, a Serra Gaúcha também é um lugar marcado pelo dinamismo econômico e pelo espírito empreendedor de sua população. Com uma quantidade de habitantes estimada em 1.500.000 moradores, a região também tem sido local de crescimento da presença da Igreja Adventista do Sétimo Dia e da TV Novo Tempo. Como forma de manter esse crescimento, a igreja tem concentrado seus esforços no trabalho que visa tornar mais fácil o contato dos moradores com os membros. Isso tem sido feito através da abertura de novos templos, da divulgação dos canais da TV Novo Tempo, de eventos especiais com apresentações musicais e da entrega gratuita de livros. Nem mesmo a pandemia tem impedido os adventistas de levarem a mensagem para os gaúchos da Serra. No último dia de outubro, servidores do Escritório Adventista de Porto Alegre foram para Bento Gonçalves e Farroupilha ajudar os membros locais na entrega de livros. No mesmo dia, foi aberta uma nova igreja no bairro Rio Branco, em Caxias do Sul. Essa, que é a maior cidade da Serra Gaúcha, tem sido o principal alvo da igreja no ano de 2020. Nós tivemos, alguns anos atrás, um projeto chamado Impacto Porto Alegre. E naquele projeto nós tivemos a alegria de formar 6 novas igrejas. O mesmo projeto, a mesma ideia, nós estamos agora querendo fazer na cidade de Caxias do Sul, por ser uma cidade que tem mais de 500.000 habitantes, né? Em volta dela, a Grande Caxias, cerca de 1 milhão de habitantes. E a ideia é de nós, então, plantarmos em alguns vazios que nós temos na cidade de Caxias do Sul, e o bairro Rio Branco foi um deles, sendo que é a terceira igreja que nós estamos plantando nesse ano. A cerimônia contou com a participação de membros que sonhavam há tempos com uma igreja no bairro. O local foi escolhido estrategicamente numa área bem populosa da cidade. No entanto, essa não foi a única abertura dos últimos dias. No bairro vizinho, uma outra inauguração deixou os fiéis muito felizes. Além de ganhar uma igreja novinha no bairro Rio Branco, a cidade de Caxias do Sul também passou a contar com um espaço Novo Tempo no bairro Esplanada. O local foi adequado para receber espectadores da TV Novo Tempo e ouvintes da Rádio Novo Tempo que têm interesse em conhecer um pouco mais e se aproximar da Igreja Adventista. Além disso, Caxias do Sul também conta com um centro de vida saudável, um lugar onde as pessoas literalmente podem mudar e transformar o seu estilo de vida. Nós temos tido ali atividades que são desde a classe bíblica, o Bíblia é Fácil, da Novo Tempo, ou Arena do Futuro. Então o Espaço Novo Tempo, ele é um ambiente como um pedaço da Novo Tempo, ou uma ponte entre a Novo Tempo e a igreja local. Espaços como esse também foram abertos fora da Serra Gaúcha. O objetivo principal deles é ser um local de aproximação entre a TV, o telespectador e a igreja. Todos unidos com o objetivo de levar cada vez mais esperança para a população. Pessoas em situação de vulnerabilidade social que vivem nas ruas e ocupações espontâneas em Roraima foram beneficiadas com mais uma ação da ADRA, a Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais. Desta vez, foram surpreendidas com cestas básicas por meio de uma grande doação feita por uma empresa do segmento alimentício de São Paulo. A reportagem é da Josiele Oliveira. Márcio Martins é um entre milhares de pessoas que já foram beneficiadas pela ADRA Roraima, com o projeto Alimentando Esperança, onde são fornecidas diariamente mais de 4.000 refeições. De ex-morador de rua, dependente de álcool, Márcio teve a vida transformada a partir de um prato de comida. E agora é ele quem ajuda com seu trabalho voluntário, preparando refeições para quem tem fome. A ADRA foi para mim uma luz no fim do túnel que eu estava, né? Mas eu vi que quando eu cheguei na ADRA, a vida foi totalmente, deu uma reviravolta para o lado do bem. E aqui estou, só tenho a agradecer. E o que eu puder fazer para ajudar o próximo, alguém que esteja precisando de uma ajuda, eu não vou medir esforço. O projeto Alimentando Esperança existe com a ajuda de doações de diversos parceiros. É através dele que milhares de pessoas em extrema pobreza sobrevivem. As doações
chegam como presentes, encomendas e surpresas, como essa da JBS, que após 14 dias de viagem atravessando o Brasil, o caminhão chegou à Adra trazendo 700 cestas básicas, 3.000 máscaras e 1.000 litros de produtos de limpeza e higiene. Com o projeto Fazer o Bem, Faz Bem, crianças, jovens, adultos e idosos que vivem em ocupações espontâneas, tanto da capital Boa Vista quanto de Pacaraima, não escondem tamanha felicidade e gratidão. En este momento estoy ficando feliz y bom porque nos cayó de sorpresa esta donación que nos dieron y bueno, estoy agradecida. Estamos muy agradecidos por esta ayuda que ustedes nos dan. Eu não tenho, assim, palavras para dizer, porque a Adra, quando eu precisei, estendeu a mão, me abraçou e todo dia eu agradeço a Deus por ter me colocado aqui. O projeto Alimentando a Esperança, ele tem como objetivo o combate à fome. Este projeto, ele vive de doações e neste momento nós estamos recebendo mais de 700 cestas básicas vindas da JBS, dentro do projeto que diz Fazer o Bem, Faz Bem. Projetos que unem sonhos, marcam histórias, ajudam pessoas e transformam vida de brasileiros e venezuelanos no ganhar ou no repartir do pão. E é assim que nasce a esperança. Que lindo! Vamos agora ao nosso giro de boas notícias, hoje com a jornalista Gabriela Frontini. Oi! Olá, Gabi! Tudo bem? Tudo Boa noite. ótimo! Boa noite, feliz sábado para Bom você! sábado. Faz tempo que a gente não se encontra aqui. É verdade, Gabi! Estamos aqui de volta. Que bom! Vamos às boas notícias do giro agora? Vamos lá! Tem muita coisa boa, hein, gente? Olha só. A primeira notícia é sobre um incêndio provocado por um curto-circuito em Jaboticabal, na região metropolitana de São Paulo. Aí você vai se perguntar, mas incêndio é boa notícia? É, como é isso? Claro que não, mas teve uma história de milagre, gente. Esse incêndio destruiu uma casa inteira na última quarta-feira, na verdade, dia 4 de novembro. O único objeto que resistiu às chamas foi uma Bíblia. A gente tem, inclusive, algumas imagens aqui. O início da noite, o morador da casa, a moradora aposentada Cleusa de Jesus Brito, estava ali tomando banho quando ouviu um barulho no quarto. E ao se deparar com as chamas, ela pediu ajuda, claro, aos vizinhos. O Corpo de Bombeiros de Jaboticabal foi acionado e controlou as chamas durante a noite. E no dia seguinte, a equipe retornou à residência depois de serem informados ali de que o incêndio havia sido reiniciado. E aí eles encontraram então essa Bíblia intacta em meio aos destroços que você viu aí na imagem. Só por um milagre mesmo. Milagre, né, Darcy? É impressionante como um único objeto da casa não foi queimado e foi justo a palavra de Deus. Olha só, um sinal aí aqui. pra gente, né? As mensagens foram ali publicadas no Facebook dos bombeiros, né, de um deles em especial, e eles se emocionaram, né? Milhares de pessoas nas redes sociais comentaram isso. Os bombeiros, principalmente o Silvestre Nathalie Vicente Heitor, que é o autor da imagem, disse que esse milagre mostra o poder divino. A dona Cleusa, a dona da casa, também se emocionou com esse milagre e fica aí o recado para que a gente leia mais a palavra de Deus. É verdade, e essa Bíblia vai ficar para a história da dona Cleusa. Vai mesmo. Nossa segunda boa notícia aqui do Giro, Darcy, é o seguinte, uma história de amor que eu achei muito bonitinho. Um casal apaixonado desde a infância comemorou o aniversário de 60 anos de casamento. Nossa, é muito tempo, não? É muito tempo, né? Eles reviveram aí a história. A Lucille e o Marvin, eles são lá de Nebraska, nos Estados Unidos, e eles disseram novamente um sim numa cerimônia e eles vestiram os mesmos trajes de 60 anos atrás. Que legal, Olha que Gabi. legal, interessante. Eles se casaram agora no dia 21 de agosto de 1960, mas essa notícia se tornou agora à tona aí por conta das redes sociais. Para comemorar essas 6 décadas, eles chamaram uma fotógrafa, né, que fez aí algumas dessas fotos que a gente está vendo. Olha o mesmo vestido aí. Nossa, que belezinha, legal, hein? 60 gente. anos depois. E quando foi perguntado para ela, né, qual era o segredo daquele casamento feliz, ela falou alguns tópicos aqui. Olha que interessante isso, para a gente levar para a vida, é emocionante, hein? Eles falaram o seguinte, que é preciso trabalhar duro, ser gentil um com o outro, pensar antes de falar, confiar nas forças um do outro para superar ali as suas fraquezas e permanecer firme em sua fé. Que exemplo! Muito legal, né? Eu achei muito assim,
oportuno trazer aqui no Giro para a gente ter como exemplo esse casamento duradouro e feliz durante a gente que está aí no iniciozinho, ainda somos uns bebês dentro do casamento, né, Gabi? Exatamente. Fica a reflexão para isso. Essas foram nossas boas notícias do Giro aqui hoje. Ótimo, muito obrigada, Gabi. Eu que agradeço. Bom restante de programa. Obrigada, tchau. Bom, vamos para um rápido intervalo, mas é bem rapidinho, viu? E ainda hoje tem o Fé em Ação e tem também uma linda história de transformação. Até que um dia eu, usando a própria droga aqui dentro do lixo, né? Trabalhando ali no lixo, ali, futucando o lixo, ali eu achei uma revista e eu gostava muito de ler. Então, como até hoje eu gosto de ler, então ao ver aquela revista eu comecei a ver o que estava escrito ali. Assim como o homem pode reciclar o material do reciclável, Deus também poderia reciclar o homem também nessa vida errada deste mundo. De volta aí no Fé em Ação de hoje, a Bárbara vai nos mostrar um retiro que há vários anos cuida da saúde física, emocional e espiritual de muitas pessoas. Por lá, a transformação é completa. Começa agora o Fé em Ação e hoje eu estou em um lugar que transforma a vida de várias pessoas através do cuidado com a saúde. Não sai daí, que eu já volto para te falar mais sobre isso. Quão é importante a saúde na vida de uma pessoa? Não é fácil manter hábitos saudáveis e muitas vezes precisamos de ajuda, de alguém que nos mostre uma direção. Até porque ajudar a diminuir a dor do outro, trazer conforto e bem-estar também é uma maneira de transformar e ajudar o próximo. O meu avô materno era médico cirurgião, mas fora das cirurgias, somente natural. Isso lá na Alemanha, em 1850, uma coisa assim. Ele criou a filha dele e os outros irmãos dela, que mais tarde veio ser minha mãe. Tudo de maneira natural. Eu gostava disso. Mesmo sendo criança, eu gostava e queria exercer isso mais tarde profissionalmente. Muitos anos depois, eu encontrei uma pessoa, era um homem psicólogo, e ele tinha a ideia de fazer um local onde as pessoas pudessem ter aulas com ele, né, consultas, aulas com ele, sem dizer que é consulta, porque ele terminava todas as consultas e já entremeava também com Deus, com a Bíblia, etc. E as pessoas gostavam muito. Só que ele queria um lugar onde pudesse acolhê-las por alguns dias. E me perguntou se eu não queria ajudá-lo. E eu pensei imediatamente, combina psicologia cristã com tratamentos naturais, deve ser um bom casamento. Eu comecei a trabalhar aqui em 1998, então 22 anos, né? É bem interessante porque as pessoas chegam aqui, tipo assim, muito estressado, às vezes doentes mesmo, e é muito gratificante. O retiro foi uma bênção na minha vida. Eu participei de um workshop da Dona Cátia em 2015 e comprei um livro dela, né? Esse livro, pela correria, ficou lá na minha estante, mas ficou no conteúdo, tudo aquilo que eu vi no workshop. E aí em 2017, eu estava num momento muito difícil da minha vida, problemas de saúde, hipertensão, obeso, estresse. Estava com uma síndrome de pernas inquietas. Depois de várias clínicas, vários exames, ninguém conseguia descobrir. Aí eu lembrei da Dona Cátia, lembrei do livro. Aí eu falei, puxa vida, acho que essa vai ser a minha solução. Aí minha esposa falou, vai para lá e fica lá pelo menos 10 dias. Mas eu estava no momento da empresa, um monte de complicações, eu falei, não, mas a minha saúde é mais importante. Aí eu vim para cá e foi uma benção. Na realidade faz 8 anos que eu venho para o retiro, desde 2012, foi a primeira vez. Eu, na realidade, usava muito bebida, né? Pessoa perdida, arrogante, prepotente, soberba lá em cima. Um cara que achava que era dono do mundo e, na realidade, quanto mais eu achava que eu tinha,
corria atrás das coisas, as coisas corriam atrás de mim. Eu cheguei ao ponto de a minha mulher, ao ponto de chegar e falar, eu tô saindo da minha casa, vou largar tudo aí, você pode ficar aí. Isso 3 dias depois, ela pegou e falou, a mudança vem vindo, caminhão de mudança. Eu falei, mas como? Você tem tudo, mora no melhor condomínio, melhor casa. Como é que você vai abandonar tudo isso? Ela falou, não tenho você. A minha busca foi por conta de dores, né, crônicas. Desde 2009 eu frequento, minha primeira vez foi em 2009. E daí, de lá para cá, eu não consigo mais ficar sem um retiro, eu sinto falta. A gente sai leve, a gente sai em paz, porque aqui, além de você, me desculpa a emoção, né? Além de você aliviar as dores físicas, a gente também adquire paz mental, emocional e até mesmo espiritual. Então é um conjunto, né? Bom, na realidade, o retiro me ajudou em muitas das áreas. A área conjugal, ele me ajudou porque através das orações que tem aqui de manhã e à noite, eu me senti um pouco mais próximo de Deus e consegui resgatar até mesmo casamento, filhos, parte emocional, intelectual. E foi uma coisa muito boa para mim, por isso que eu venho aqui sempre, assim, entendeu? Eu me sinto muito bem aqui. E, então foi uma imersão total aqui dentro, ao ponto de eu poder realmente descobrir realmente Deus, né? Nosso tratamento principal é um que vem da Alemanha, né? Já do tempo do meu avô, e que se chama naturopatia europeia. Se baseia no conceito de que o nosso organismo foi criado com a capacidade de se recuperar espontaneamente. Isso é um fato. Nosso sistema imunológico é capaz disso perfeitamente. Ele mata os invasores, como bactérias, vírus, etc. Ele recupera as glândulas e os órgãos para eles voltarem a funcionar como deveriam. E a reação, essa reação de se curar específica do nosso corpo, ela precisa ser acordada com o jejum terapêutico e os tratamentos de hidroterapia. Mas se nosso sistema imunológico é capaz de tudo isso, por que existem pessoas doentes? Simples. Porque nós não deixamos, não permitimos que nosso sistema imunológico funcione como deve, porque nós judiamos muito dele. Por exemplo, alimentação. Sem alimentos vitais, tudo enfraquece no corpo. Não tem minerais, não tem vitaminas, é cafezinho preto com açúcar branco, tudo refinado, é quase tudo industrializado, em conserva, enlatado. A Dona Cátia tem grandes lições sobre o cuidado com o corpo e com a mente. É claro que eu não podia sair daqui sem provar um pouco dessa experiência de saúde e bem-estar. E a nossa dieta diferencial de outras clínicas é a dieta de sucos ou jejum terapêutico. A pessoa recebe um suco a cada 3 horas durante o dia e um caldo de legumes quente à noite. Bastante água, bastante chá medicinal, né? E dessa maneira ele limpa o seu corpo. Na verdade, a gente busca a dor física, mas ela só passa quando você também trabalha esses outros campos, né? Essas outras áreas. Eliminei 7 quilos, ninguém acreditava, eu eliminei 7 quilos em 10 dias. Voltei outra pessoa. Pude tomar as decisões que eram necessárias, realmente mudei o meu modo de vida, passei a dormir mais cedo, passei a cultivar o sono e agora eu resolvi voltar, né, depois de algum tempo, inclusive trouxe meu filho, né, porque o exemplo é tudo. E aí ele viu o quanto isso me ajudou e agora ele também
jovem, mas já caminhando para a obesidade. Falou assim, pai, eu acho que esse vai ser um caminho que vai me ajudar. E estou aqui com ele. As pessoas que vêm aqui são de todas as qualidades. Um grande percentual, principalmente agora, depois da pandemia, é de obesos. Porque vida sedentária durante 3, 4 meses, não faz exercício, come o dia inteiro. Então, agora nós estamos com muita gente obesa mórbida mesmo. Mas essas pessoas não têm só obesidade, eles têm pressão alta, eles têm diabetes, têm problema de coluna, todos. Então, já por isso. Então, aqui são tratados todos esses problemas. Além disso, todas as doenças crônicas têm tido uma boa recuperação aqui também. Artrite reumatoide, asma, bronquite asmática e uma porção de outras que eles dizem enxaqueca, câncer. Muitos casos, graças a Deus, recuperados, né? Isso não são recuperados em 21 dias. Claro, eles vão para casa, continuam seguindo as nossas orientações e 1 ano ou 2 depois eles ligam ou mandam um recado, o médico me deu alta, diz que não tenho mais nada. Não preciso mais de químio, não preciso de nada disso. E outra coisa que é muito importante nessa época, não de pandemia, em geral, né, desse século, muitas pessoas hoje têm doenças autoimunes. E na medicina convencional ainda não foi descoberto um remédio para isso. Talvez ainda consigam, mas por enquanto não. E nós temos um remédio para ajudar essas pessoas a se recuperarem. Vou dizer algumas. Doença de Crohn, lúpus eritematoso, esclerose múltipla e assim por diante. Todas as doenças autoimunes respondem muito bem ao tratamento que nós fazemos. No primeiro dia, as minhas dores sumiram, porque eu descobri o tratamento do escaldapé. Um tratamento tão simples, mas tão valioso. Então aqui, na clínica, eu pude ter um momento de desintoxicação, eu pude repensar a minha vida, os tratamentos são maravilhosos, eu consegui recuperar a minha saúde. Encontrei na época muitas pessoas que estavam com uma série de problemas e que também encontraram essa bênção, né? E aqui, acima de tudo, a fé. Essa fé que ilumina esse retiro. Que a gente alivia, né? Porque além dos tratamentos, você tem mais uma tranquilidade, menos estresse. Não tem estresse, né? Aqui a gente sai do estresse da vida, da rotina, né? Mas aliviou bastante, melhorou bastante. É interessante mesmo por causa da gratidão que eles têm com a gente, assim, pela questão do efeito do tratamento mesmo, que eles sentem. Aconteceu uma metamorfose na minha vida, você entendeu? Eu acho que Deus vem me lapidando diariamente. Acredito nisso, que Deus, Ele lapida as pessoas diariamente. Basta você entregar de corpo e alma para Ele, que é uma coisa muito pura e transparente, muito simples assim. Deus é muito simples. Os meus pilares estavam tudo desmanchado, tudo destruído. Pilar família, filhos, conjugal, empresas, financeiro, tudo, em todas as minhas áreas destruído. E Deus foi como, pegou um vaso, né, na mão do olheiro e foi moldando. E hoje eu me transformei e posso falar para você que tudo isso é maravilhoso. Eu acredito muito em salvação, acredito muito em pessoas que às vezes têm alguma enfermidade, algum problema de saúde, que existe cura. O alimento cru e vegetariano, não só cru, né, mas boa parte cru e vegetariano, ele tem a capacidade de dar ao corpo humano um estímulo fantástico da vitalidade de todos os sistemas do nosso corpo. Todos. Isso é corporal, físico, emocional e também espiritual. E o alimento vegetariano, ele aumenta sensivelmente a capacidade de reagir, de relembrar as coisas e principalmente de captar pensamentos abstratos. Isto é, se você fala de Deus para uma pessoa que está no jejum,
é fantástico. Adivinha se a gente aproveita isso? A gente não se alimentar de Deus, nós não vamos ter nada. E eu, a partir do momento que eu comecei a me alimentar do poder do Espírito Santo, minha vida foi transformada em todas as áreas. Todas as áreas. Eu sou extremamente grato por Deus, pela transformação que Ele fez na minha vida. Que lugar lindo, não é mesmo? Gostou de conhecer o Retiro de Recuperação da Saúde junto comigo? O Fé em Ação chegou ao fim, mas na semana que vem eu tenho um encontro marcado com você. Até lá! Até lá, Bárbara. Que sucos saborosos que eu imagino, né, gente? Que lugar lindo. E que maneira linda de cuidar das pessoas por completo, curar, levar paz e transformar. O Fé em Ação volta na semana que vem. E para fechar a revista com chave de ouro, no norte da Bahia foi descoberta a história de um homem que teve sua vida transformada dentro de um lixão. É a história do José Silva dos Santos, que contou tudo para o repórter Pedro Farias. Dizem que palavras têm o poder de transformar vidas. Mas às vezes, essas palavras são encontradas em lugares bem diferentes. Foi no ano de 2010, no povoado de Caraíbas, em Campo Formoso, estado da Bahia. Ali, a mudança aconteceu na vida de um homem. Eu era viciado em droga, traficava droga, depois passei a conhecer o crack, e aí foi a minha derrota ainda mais. Me aprofundei mais ainda na droga. E aí a vida agora era roubar, pedir esmola às vezes para poder fumar uma pedra. Então minha vida foi assim. E só vivia preso, apanhando da polícia, fazendo vergonha à minha família, tá entendendo? Então essa foi a minha trajetória. Meus amigos todos morreram, matados, né? Ali porque essa vida mesmo não presta. Parecia que a sua história não iria terminar bem, mas em um certo dia, tudo mudou. Até que um dia eu, usando a própria droga aqui dentro do lixo, né? Trabalhando ali no lixo ali, futucando o lixo, ali eu achei uma revista e eu gostava muito de ler. Então, como até hoje eu gosto de ler, então ao ver aquela revista eu comecei a ver o que estava escrito ali. E naquela revista ali falava de um homem que ele trabalhava numa empresa e ele não dava descanso para os trabalhadores, também não tinha descanso também, ele chegava todo estressado na segunda-feira. Então, mas aquela revista ali também falava que, assim como o homem pode reciclar o material do reciclável, Deus também poderia reciclar o homem também nessa vida errada deste mundo. Em um local bem improvável como esse, a esperança nasceu. Senhor José achou um livreto como esse aqui, bem no meio do lixo, e de lá para cá não parou mais de ler. Ele ficou tão impressionado que decidiu procurar a origem dessa mensagem. Quando eu quis buscar essa igreja, eu queria andar fiel a Deus, porque eu já tinha saído da droga já. Agora eu estava me adaptando agora a uma vida normal, sem droga e sem mais a vida errada de andar roubando ou usando qualquer tipo de coisa. Então eu queria viver para Cristo a partir desse momento. Foi assim que eu comecei a querer buscar essa igreja, porque eu queria ser fiel a Deus. Eu procurei a igreja adventista, mas não encontrei. Aí fui em cima, fui embaixo, chegava nenhuma, disseram que não era lá. E aí eu fui para casa todo tristonho. Mas aí vim trabalhar no lixo, quando eu cheguei em casa, minha mãe disse, ó, o rapaz não estou aqui te procurando, é da igreja. Aí eu fui atrás dele, a gente se encontrou, conversamos, e ali o rapaz também, quando a gente foi conversar, era meu primo, ainda era meu parente. E ali eu tomei estudo, graças a Deus, e aí desci as águas, fui batizado, para a honra e glória do Senhor. Assim que eu me batizei, quando eu cheguei, tinha a base de uns 6 membros, e aí essas pessoas saíram da igreja. Infelizmente saíram, mas aí foi chegando mais pessoas, e aí eu já fui tomando conta, sendo obreiro da igreja, né, também ajudando, comecei a ajudar também, saí para dar estudo bíblico, e tomei gosto também de fazer serviço de cântico, que é o que eu mais gosto de fazer na igreja também, tirando um pouco de dar estudo bíblico, que é o que eu mais gosto de dar estudo bíblico, mas trabalho dentro da igreja também de louvar e
fazer o serviço de canto na igreja, para mim é muito bom, eu gosto muito. Pequenos detalhes mudaram a história. Quando acharem que são apenas palavras jogadas ao vento, páginas sem valor ou apenas papel e tinta, lembre-se, até no lixo, um livro pode salvar alguém, como salvou o Senhor José. Que história linda do seu José, viu? A gente ama contar aqui histórias de vidas transformadas e a gente crê verdadeiramente nesse Deus transformador, viu? Usou até num lixão, um livreto para salvar vidas. E é assim que ele fez, que ele faz com você, viu? Como a gente fez agora no Impacto Esperança. E vamos a mais participações por aqui. Nosso telefone já aparece aí na sua tela. Vamos ver quem mais participa? Emily, de Passos, Minas Gerais. Oi, Darcy, tudo bem? Comigo tudo bem, Emily. Minha boa notícia é que fiz um exame importante nas veias e, graças a Deus, deu tudo certo. Manda um beijo para Maria de Lourdes, adoro todos vocês da TV Novo Tempo. É isso aí. Maria de Lourdes, um beijo para você e para todo o pessoal de Minas que nos acompanha aí, viu? Muito obrigada pelo carinho. Solta a próxima. Pereira, de Santarém, no Pará. Olá, Darcy, manda um abraço para o Clube dos Guardiões do Tesouro, aqui em Santarém do Pará. Que Deus abençoe vocês aí da Novo Tempo. Um abraço para vocês, um abraço para todo o Pará também. Pereira, um abraço para vocês todos aí. Que Deus abençoe muito a todos vocês. Gente, o programa de hoje vai ficando por aqui, mas você pode rever essa e outras edições no ntplay.com. Você pode baixar esse aplicativo também. Vai lá na sua loja, no Apple Store ou então no Google Play, né? E baixa o NT Play e tenha todas ali as informações da Novo Tempo nas suas mãos, no seu celular. Eu te vejo em mais uma edição do Anjos em Ação neste domingo às 5h30 da tarde. Você é nosso convidado mais que especial. Uma boa noite para você, bom descanso e até lá, se Deus quiser.